Que a paz de Deus esteja em nossos corações, todos os dias da nossa vida. Porque o que não crê, ele ainda não alcançou a vida que eu estou me referindo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vim falar sobre o que muitos chamam de a Santa Ceia, né? Eu já gravei um vídeo aqui no canal a respeito do que chamam ser a Santa Ceia, né? O povo que está na congregação estão acostumados com uma santa, com uma ceia todo ano, né? Todo ano o ministério marca para as igrejas, cada uma num dia diferente. Então, dentro da congregação cristã no Brasil, nós entendemos que o dia não é importante, né? Tem dia para tudo, né, irmãos? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Descobrimento, Dia até dos mortos, né? Mas no entendimento de alguns homens, aqueles que criaram, né, o Estatuto da Santa Ceia, eles entenderam que o dia pouca importância tem, né? Mas que seja feito uma vez por ano. Isso é o entendimento de alguns líderes da congregação cristã no Brasil. E é passado para o povo, e o povo está acostumado com isso, né? Uma santa ceia anual. Então, todo ano vai se praticar aquele ritual da Santa Ceia, e não importando aí o dia. Muitas denominações diferentes, eles também não têm assim um dia certo, mas também não tem a questão assim de período, né? Entre um e outro também não é a mesma coisa, porque tem igrejas evangélicas que praticam o que eles chamam de Santa Ceia, às vezes uma vez por mês. E por aí vai, né? Cada um com uma interpretação do que seja a Santa Ceia. Mas é impressionante que, de modo geral, todas as igrejas evangélicas parecem crer nesse ritual, né? Ou sacramento. Muitos falam que Jesus instituiu a Santa Ceia, né? Eu, particularmente, falo no vídeo que eu fiz que eu não creio que Jesus instituiu nenhuma Santa Ceia, né? Mas está lá no vídeo para quem quiser ver. Mas falando sobre o entendimento que as pessoas têm, né? Então eu quero chegar logo no entendimento que, lendo as Escrituras Sagradas, nós percebemos, porque, veja bem, meus irmãos, há tempos atrás, alguns poucos homens, e eu penso que não eram os mais sábios, mas eram aqueles que detinham o ministério, né? Muito, às vezes muito baseado mais no tempo do que verdadeiramente assim na sua capacidade de interpretação das Escrituras Sagradas. Mas ele tinha muito tempo no ministério, então o que eles decidissem ficava decidido. E assim sempre foi. A interpretação vem através dos líderes, né? Mas nós estamos numa época diferente, né, meus irmãos? Onde todo mundo pode ler a Bíblia, todo mundo pode buscar as mais diversas interpretações acerca disso. Mas eu penso que a maioria das interpretações elas se acomodam no que vem sendo praticado. Muitos nem têm assim o desejo de desgastar-se nessa intenção, né, de mudar. Não dão muita importância para isso. É um ritual, deixa o pessoal fazer. Né? O pessoal acredita, então continua fazendo. Mas
Por eu não acreditar de forma nenhuma em rituais, e por saber que ritual qualquer um pode praticar, tanto o bom quanto o mal pode praticar. Mas o que é bom, a bondade mesmo, só o que é bom vai saber praticar, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção aqui para um ponto que está no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11. E aí, o Paulo, ele estava dando assim como uma reprimenda, né? Ele estava dando uma bronca. Ele estava fazendo uma crítica, né? Olha que naquele tempo o Paulo podia fazer crítica, né? Se Paulo tivesse um canal lá naquela época, era capaz que o pessoal ia querer derrubar o canal do Paulo porque ele estava criticando. Mas também Paulo era do ministério, né? Ele era um dos grandes. Então, o canal dele ninguém ia derrubar, né? Mas vamos lá. Paulo fala aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim, ele fala, primeiramente, no versículo 15, está falando sobre cabelo comprido, no versículo 16, ele fala sobre alguém que quiser ser contencioso e tal, mas, quer dizer, parece que Paulo não gostava muito de crítica também, né? Mas no versículo 17 ele diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quer dizer, é uma visão interessante de Paulo, né? Ele achava até interessante que houvesse esse tipo de coisa no meio da igreja, para que os sinceros se manifestassem, né? Mas não vamos nos ater a discutir o que é que Paulo achava, quem era o sincero, quem não era, né? Mas no versículo 20, que vai chegar onde eu estou querendo explanar aqui, ele diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, por aí, nós vemos que, naquela época, Paulo não chamava de a Santa Ceia, né? Isso é uma criação agora mais contemporânea. Isso deve ter, assim, coisa de 100 anos, por aí, a Santa Ceia, né? Mas, naquele tempo, Paulo, e quando nós estamos falando de Paulo, nós estamos falando de alguém que esteve próximo dos apóstolos. E os apóstolos estiveram com Cristo. Os apóstolos, eles aprenderam com Jesus, né? Então, eles estavam muito próximo da mensagem de Cristo. Embora eu, particularmente, meus irmãos, eu creio que eles, mesmo estando ali próximo de Cristo, eles não tiveram um entendimento amplo da mensagem de Cristo. Cristo mesmo, Jesus mesmo falou assim: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não estão preparados. Então, naquele tempo, os apóstolos não estavam preparados para receber toda a verdade. Assim como hoje, irmãos, tem muitos homens que não estão preparados para a verdade. Eles estão muito presos às crenças, às crendices, aos rituais, né? Sem isso ele não pode viver. Mas vamos lá. Mas o que Paulo falava aqui, ele chamava de a ceia do Senhor. Então, qualquer pessoa que fala assim, vamos tomar a ceia do Senhor, está mais próximo da interpretação de Paulo. E Paulo era uma pessoa que nós podemos dizer
que ele, sim, era uma pessoa especialista no entendimento das escrituras lá. Na época ele era muito estudado, né? Ele era um estudioso. Então Paulo, ele só não entendia muito bem a essência da vontade de Deus. Isso ficou claro. Ele era um homem culto. Uma coisa é você ser culto. Paulo ele tinha muito conhecimento ali no que estava escrito. Ele aprendeu muito bem o que os mestres ensinaram. Ele sabia falar, né? Ele devia ter assim uma forma de expressar assim muito culta. Mas o entendimento dele, meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo, hein? Ele não entendia a vontade de Deus. Ele achava que a vontade de Deus era perseguir, prender e depois até ajudar na condenação à morte daqueles que já tinham aceitado Cristo. Olha só, um homem que era realmente estudado nas Escrituras, tinha lá as suas formas de interpretar, e era isso que ele achava que era o certo. Meus irmãos, minhas irmãs, isso nos leva a pensar como é que o homem tem dificuldade de entender a essência da mensagem de Cristo. Mas veio o Espírito Santo, e aí deu mais entendimento, ia dando mais entendimento para ele, né? Mas quem conhece as Escrituras sabe que tinha pontos que os homens se perdiam, os apóstolos se perdiam. Eles tinham que fazer reuniões lá entre eles. E aí, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Né? Foi assim, quando eles estavam querendo que os que eram chamados gentios, que não eram do povo judeu, né? Quando eles entravam assim para a igreja nova daquela época, que é a igreja cristã, muitos queriam que eles passassem a praticar as leis. Então, quer dizer, a gente nota aí que eles tinham que lidar, às vezes, com a interpretação deles. Mas, voltando ao tema, naquele tempo, Paulo, ele chamava de ceia do Senhor. Então, nós aqui conseguimos definir que não existe santa ceia, existe a ceia do Senhor. Né? Então, vamos lá. Continuando no versículo 21, ele diz, porque comendo cada um, não, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ele estava dizendo aqui, claramente, aqui na Escritura, que a ceia do Senhor não é esse ritual aí de se ajoelhar na frente lá da igreja e um ancião e outro ancião, um ora pelo cálice e o outro ora pelo pão. Irmãos, isso nunca existiu, isso não é bíblico. Eu não estou aqui contestando porque alguns homens, poucos homens, né, se reuniram lá e acharam por bem e escreveram lá no estatuto que desde então aquele povo todo ia ter que praticar aquilo ali como sendo uma verdade. E ainda falava, né? Isso vem do céu. Isso é uma mentira, isso vem da interpretação deles, né? Mas tudo bem, mal nenhum ia fazer, né? Na mente deles. Então, eles criaram esse ritual. O ancião vai orar pelo cálice, agora o ancião vai orar pelo pão, e quando ele orar, esse pão já representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Nada disso é bíblico. Tem uma parte na Bíblia que, naquela ceia que os judeus faziam, que era a Páscoa, ali Cristo, Jesus, já acostumado a tudo falar em parábolas, de representações, né? Fazer figuras de linguagem, ele pegou e fez uma representação lá. Mas assim como já naquele tempo Jesus Cristo falava em parábolas, para que os homens que a eles não é dado o conhecimento, eles jamais vão entender o que está escrito. Jamais vão entender o que está escrito e o que Cristo quis dizer com isso. Vão ficar sempre aí
nos seus parcos entendimentos, mas vamos lá. Mas Paulo aqui está dizendo que lá não tinha esse ritual. Ele falava assim: cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, já nessa igreja do tempo de Paulo, já não era como a igreja do tempo dos apóstolos. Porque a igreja do tempo dos apóstolos era assim: cada um pegava todos os seus bens, vendia e pegava os seus bens e entregava aos pés dos apóstolos. E tudo era comum a todos, ninguém tinha necessidade. Toda necessidade era suprida. Mas aí, meus irmãos, isso é um entendimento que os apóstolos tinham naquela época, que eles podiam fazer isso, que eles podiam vender suas propriedades, vender suas terras, porque o que teria que acontecer, iria acontecer ali, não ia dar tempo de ficar cultivando terra, esse negócio todo. Então eles acreditavam que tudo ia acontecer naquele momento. E vou dizer mais, hein? Para quem gosta verdadeiramente de meditar no que lê nas Escrituras, Jesus Cristo falou assim: o dia, nem o Filho foi dado a conhecer. Ou seja, Jesus Cristo falou assim: nem eu, que sou o Filho primogênito, nem a mim, Deus, ele clareou, ele deu a entender, ou ele contou o dia que as coisas vão acontecer. A tal vinda do Senhor e o arrebatamento. Não. Então, Cristo não sabia, Jesus não sabia se ia ser daqui um mês, daqui um ano. Se nós formos estudar direitinho as palavras de Cristo, ele pregava como algo que já estava para acontecer, já estava acontecendo. Mas aí o tempo foi passando, 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 os homens foram dando interpretações diferentes. Mas vamos lá. Alguns dizem que muitas coisas aconteceram no ano 70 depois de Cristo, né? Mas são também interpretações. Mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus já pregava como uma coisa que estava acontecendo ali. E depois, quando ele ressuscitou e foi para junto do Pai e morreu no corpo de carne, os apóstolos estavam agindo como se tudo já fosse acontecer em pouco tempo. Então eles vendiam tudo e todo o dinheiro que eles pegavam na arrecadação entregavam na mão dos apóstolos e todo mundo era, ninguém era rico nem era pobre. Interessante, né, meus irmãos? Mas parece que isso daí também não veio a ser de fato algo que funcionou, né? E as coisas continuaram acontecendo, o tempo foi passando, os apóstolos foram morrendo, e aí o dinheiro deve ter acabado, né? E aí o povo teve que voltar a trabalhar. E aí voltou a pessoas ricas se converteram e pessoas pobres se convertendo, né? E quando eles iam fazer a ceia do Senhor, porque isso é bíblico, está lá, a ceia do Senhor, cada um levava a sua própria ceia. Interessante, né? É bíblico que se chama a ceia do Senhor. E é bíblico que cada um levava a sua própria ceia. Mas isso, os anciães da CCB não aceitaram. Não, não. Peraí, isso está na Bíblia, mas nós vamos fazer um jeito, uma coisa melhor. Vamos fazer diferente. Vamos colocar lá na frente e a gente vai orar e vai ser uma ceia mais organizada. Quer dizer, poderia-se dizer aqui, nesse momento, que a ceia da congregação é antibíblica, porque ela não segue os moldes da Bíblia. Ela inventou. E a Bíblia diz que tudo que você inventa a mais é uma heresia. A Bíblia fala até que, se bem que isso é mais para Apocalipse, né? Mas vamos seguir, irmãos. Ficou bem claro aqui que Paulo está dizendo que as pessoas, cada um levava a sua, cada um levava a sua própria ceia. E chegava lá, alguns abriam logo a sua ceia, era um piquenique da comunidade. Mas alguns levavam aquelas toalhas de linho, né? Com aqueles vinhos caros, aquelas comidas caras, né?
e começavam a comer. Olha, olha a mentalidade desse povo. Se juntava lá o amigo, aquela rodinha, aquele grupinho, e começava a se fartar até se embriagava. E os pobres ficavam ao lado, tinha pobre lá, e Paulo está dizendo aqui, tinha pobre que nem tinha ceia para levar. E ele fala assim, ó, porque cada um, porque comendo cada um, não, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Palavras de Paulo, tá? Não é palavra de ancião, não é palavra de um grupo pequeno de homens, não, isso é Paulo. Paulo está na Bíblia. Eu não conheço nenhum ancião que esteja na Bíblia, né? Mas Paulo estava. Ele fala claramente aqui: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. E aí ele tenta aqui, depois ele fala sobre a ceia, né? Que ele fala sobre Jesus Cristo, que partiu o pão, né? E que falou aquelas coisas assim. Então Paulo já trouxe uma representação que deveria que haver uma união. Paulo tenta puxar a ceia aí para um momento onde pudesse todos fazer como fazia no tempo dos apóstolos, haver uma divisão. E que todos pudessem comer, beber, e que fosse mais uma coisa representativa, né? Talvez daí o entendimento dos anciãos chegou aí nesse ritual, né? Mas lá naquele tempo, cada um levava a sua ceia. Aí fica mais assim. Eu creio que quando tem aqueles ensaios, né? Na congregação que está no Brasil, onde os irmãos falam assim: olha, no final do ensaio vai ter um lanchinho. E antes do ensaio, eles já vão falando para as irmãs: irmã, quem puder trazer um pratinho de doce, um pratinho de bolo, uma coisinha assim, né? Os refrigerantes. Então, as pessoas contribuem. E quando termina o ensaio, aí verdadeiramente existe a ceia do Senhor. Só que os irmãos anciãos, eles não se deram conta que o povo da congregação que está no Brasil pratica a ceia do Senhor muito melhor do que aqueles inventaram e instituíram na congregação. Porque ali naquela ceia, todos os irmãos, as irmãs, os ricos e os pobres, né, eles trouxeram alimentos e o que beber. E no final do ensaio, todo mundo participa igualmente, irmãmente. Ali todo mundo participa igual. Mas a liderança não teve a sensibilidade de entender que eles estavam errados. Não, o que eles determinaram lá atrás é lei. É lei. Como é que é lei? Deveria ser lei o que os apóstolos determinaram, que todo mundo tinha que vender suas propriedades e entregar ali. E todo mundo era igual, mas não foi lei. Mas não vamos tratar dos anciãos aqui, não. Vamos tratar que o povo da congregação já estava fazendo a ceia do Senhor. E nas outras denominações também, quando o povo se reúne, cada um leva um lanche, alguma coisa, e faz aquela tipo um lanche comum entre todos, aí vocês estão praticando a ceia do Senhor do tempo de Paulo. Não é interessante? Agora tem um monte de gente aí preocupado com esse ritual. E aí, como nós vamos fazer? Vamos fazer em casa? Ah, meus irmãos, vocês podem fazer em casa a ceia do ancião, a Santa Ceia do Ancião. Porque, na verdade, o nome disso é a Santa Ceia do Ancião. Você vai tomar o vinhozinho e vai tomar vai comer um pedacinho de pão, né? E existe sim a ceia do Senhor. Vocês podem ler em 1 Coríntios capítulo 11. E que cada um levava alguma coisa. Isso é bíblico. Então, meus irmãos, vocês querem participar da ceia do Senhor? Vocês deviam assim reunir mais famílias assim e cada um levar um lanche, alguma coisa assim. Mas o que resta fazer? Se a ceia do Senhor
era na reunião da igreja, onde todos se reuniam e levavam cada um pouquinho de lanche, assim, se bem que lá cada um fazia a sua, né? E Paulo estava dando bronca. Não, não é assim. Estão com fome, comem em casa, bebam em casa. Mas aqui, que haja um espírito assim de compartilhar, de trazer o que você traz, dividir. Que hora bonita, né? Para dividir com o pobre. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou dar uma ideia aqui. Se você tem condição, se você tem condição assim de financeira, né? Procura saber alguém que não tem e compartilha com ela um pouquinho da sua benção. Entrega lá uma cesta básica, coloca lá um panetonezinho, hã? Se puder um Chester, um Peru, alguma coisa assim. Não tenha medo achando que você está praticando culto pagão, não. Isso é coisa de gente fanática, gente que não consegue mais pensar. Mas pratique a ceia do Senhor. Divida um pouco da sua benção. Aí sim você está. Agora, não se preocupe com esse negócio de vinho e pão. Isso aí é a ceia do ancião. Agora, se você acha que você precisa da ceia do ancião, irmão, tome a ceia do ancião. Aí vocês tomam, e dentro da consciência de vocês, vocês vão acreditar que tomaram a Santa Ceia, né? Mas não esteja assim, não ache estranho quando chegar o tempo do Senhor, o dia do Senhor, e o Senhor falar para vocês: não vos conheço, porque vocês não estavam na palavra. Quantos brigaram comigo porque eu falei que a Bíblia não é a palavra de Deus, são as Santas Escrituras. Porque a palavra de Deus é muito maior do que isso, né? Ninguém pode colocar num livro a palavra de Deus, né? Mas ali são as Santas Escrituras que nos leva ao entendimento, né? Mas quanta gente cansa de ler e não entende nada, irmão. Está escrito claro aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, está claro, está evidente o que aconteceu, como era feito. Aí os anciãos criaram aí a Santa Ceia. E o povo crê mais no ancião do que na Bíblia. Para você que crê mais no ancião do que nas Santas Escrituras, meu irmão, o que eu posso lhe falar? Vai lá atrás do ancião e para onde ele for, você vai também, viu? Mas para aqueles que têm um compromisso direto com Deus através do Espírito Santo, aqueles que estão buscando a verdade, meu irmão, minha irmã, medite a respeito dessa verdade que eu estou trazendo hoje nesse vídeo. Que a ceia do Senhor é algo diferente. Na visão de Paulo, era um dividir, era um compartilhar, né? Era fazer algo que se fazia no tempo lá dos apóstolos, né? Mas depois o tempo continuou, não deu certo. Mas era mais isso. Agora, nesse vídeo que eu gravei a respeito da Santa Ceia, eu digo exatamente, não é isso que eu estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, mas está no canal. O vídeo que eu falo sobre a Santa Ceia. E eu digo exatamente o que eu creio. O que eu creio que o Espírito Santo me mostrou acerca da Santa Ceia. Mas isso é para mim, né, meus irmãos? Eu compartilhei, mas ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu falo lá naquele vídeo. Meus irmãos e minhas irmãs, esse assunto foi o que eu senti de falar hoje com vocês, tá? Espero que vocês gostem do que foi falado, né? E que meditem a respeito, considerem, né? Ao menos considerem, né? Pensem a respeito. Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e meditem a respeito. Depois podem até comentar aqui para a gente possa conversar. Amados e amadas, irmãos e irmãs, que a santa paz de Deus esteja em vossos corações e que o nome de Deus seja verdadeiramente louvado em nossas vidas. Amém.